Oi, gente, beleza? Eu sou o Lázaro da Lacoste Contabilidade, uma empresa contábil aqui de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Mas, dependendo da situação, talvez a gente possa ser útil a galera de outras regiões também. Hoje eu vou falar sobre produtor rural. Aí eu vou focar em produtor rural pessoa física e pessoa jurídica optante do Simples Nacional. Aí eu fiz uma análise aí de qual tributação é mais interessante, vou falar um pouco sobre aposentadoria, nota fiscal, livro caixa, esse tipo de coisa, ok? Bora! Então, galera, produtor rural é quem produz produtos rurais, né? Obviamente. Produção rural, por sua vez, são produtos de origem natural, vegetal ou animal em estado natural, ou que tenha passado por processos de beneficiamento ou industrialização rudimentar. O beneficiamento, a gente tem alguns exemplos, por exemplo, o lenhamento, a limpeza, a moagem, isso tudo é beneficiamento. Industrialização rudimentar, a gente tem a pasteurização, o resfriamento, a destilação, ok? Então, para ser produção rural, produtor rural, tem que ser no máximo uma industrialização rudimentar, porque se for além disso, aí vira uma empresa como outra qualquer, né? Uma indústria, né? Aí fica inclusive sujeita ao IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. O produtor rural ele pode atuar tanto como pessoa física ou pessoa jurídica. Pessoa física são dois tipos, o segurado especial, que são produtores rurais que geralmente atuam em família, em propriedades de até 4 módulos fiscais, e que geralmente não precisa de empregados, né? A própria família ali dá conta do recado. E o produtor rural pessoa física são produtores rurais que atuam em propriedades acima de 4 módulos fiscais e que geralmente precisam de empregados, né? De colaboradores ali para ajudar a tocar o negócio. E por último, as pessoas jurídicas, que é uma empresa como outra qualquer. A legislação é a mesma e tem alguns detalhes, mas a regra é a mesma. Só que eu vou falar de Simples Nacional. Os outros tipos são lucro real e lucro presumido, que eu não vou falar hoje. Eu vou focar nesses dois aí. Produtor rural, pessoa física, e empresa Simples Nacional. Eu vou falar primeiro de pessoa física, depois eu falo do Simples e depois a gente compara e finaliza a ver qual é o mais interessante. Os principais tributos do produtor rural pessoa física são o INSS, o Imposto de Renda e o ICMS. O Imposto de Renda, começar por esse, ele vai informar lá, vai escriturar o livro caixa, né? Ele vai informar lá os seus rendimentos, as despesas, os gastos de custeio, né? E os investimentos. Gastos de custeio são todos os gastos diretamente relacionados ali à atividade, né? Fundamentais para o negócio existir. E investimentos são gastos como aquisição de uma máquina, né, de uma consultoria ali para melhorar a atividade. Aí ele informa no livro caixa, né? Aí é importante, né, emitir as notas, arquivar os documentos de compra. E aí o saldo apurado, se for lucro, utiliza a tabela progressiva, recolhe o imposto. Ok? Ainda sobre o livro caixa, se ele faturar até 56 mil por ano, ele não é obrigado a escriturar. E caso ele fature mais de 4.800.000 por ano, ele tem que escriturar o livro caixa digital, que é um programa que você baixa na Receita Federal. E também, opcionalmente, ele pode tributar apenas 20% do seu faturamento, ou seja, ele não leva em consideração as despesas, né, os gastos de custeio e investimento, e calcula o imposto sobre 20% da receita. Aí tem que verificar, né, qual que é o melhor. Lembrando que só é desobrigado a escriturar o livro caixa quem fatura até 56 mil. Portanto, mesmo se ele optar pelos 20% da receita, ele tem que continuar escriturando o livro caixa. E também tem também a questão dos prejuízos, né? Para você compensar o prejuízo, você tem que escriturar o livro caixa. O prejuízo de um ano você compensa no outro, com o lucro de outro. Aí você tem que demonstrar no livro caixa. Imposto de renda, e anualmente, lá em março, né? Abril, caso ele faturar mais de 142 mil no ano, ele é obrigado a declarar o imposto de renda, pessoa física, é obrigado, mas opcionalmente ele pode declarar também, inclusive é importante para declarar renda, né, comprar algum bem, financiar, né, ajuda. Aí ele importa, né, o livro caixa, adiciona, né, os dependentes, INSS, despesas médicas, Constituição, ou pelo modelo simplificado, e caso o saldo a pagar seja, caso durante o ano anterior ele tenha pago mais do que é devido, ele vai ter restituição, caso ele tenha pago menos, vai ter um saldo a pagar lá. Emite a guia e paga.
ok? Imposto de renda é isso. O INSS tem duas opções, ou ele vai recolher a alíquota de 1,5% sobre o faturamento, a comercialização, né, da produção rural, ou recolher a 27,5% sobre a folha, ok? Qual que é mais interessante? Tem que ver, né? Tem que fazer conta. E também são dois. O INSS tem duas incidências, né? O INSS do empregador e o INSS dos empregados. Do empregado não muda nada, ele continua retendo lá e recolhendo para o governo. E também, além do INSS, que vai para a Previdência, existe o que é chamado de outros fundos, né? Por exemplo, o FUNRAL, o Senar. Esse aí, mesmo ele optando pela alíquota de 1,5% sobre a produção, ele tem que recolher 2,7% sobre o valor da folha e recolher para o governo. E lembrando que a INSS é diretamente relacionada à aposentadoria, né? Respeitado o piso e o teto, ele vai contribuir ali, quando ele for se aposentar, o governo vai fazer uma média do que ele contribuiu, e se ele contribuiu em cima de mais valor, ele vai receber um valor maior. A regra geral é basicamente isso. E por último, o ICMS. O ICMS é um imposto estadual, então cada estado é de um jeito. Aqui em Minas, o produtor rural, pessoa física, ele é isento quando o cliente for contribuinte e a operação for interna. Ou seja, se a operação é dentro do estado e o cliente for contribuinte, é isento. Agora, se ele vendeu para outro estado, o cliente não é contribuinte do ICMS, aí tem que verificar na legislação, né? Cada produto é de um jeito, né? Café, leite, carne, milho, soja, tem que verificar. Lembrando que produtos rurais costumam ser bastante beneficiados, né? Com isenção, diferimento, redução de base de cálculo, mas aí tem que ver. Tá bom? Isso é pessoa física. E agora pessoa jurídica do Simples Nacional. Aí, como eu falei, vai ser uma empresa como outra qualquer, vai ser obrigado a ter contador, esse cara que vai te ajudar aí. O imposto de renda, o pessoa física não é obrigado não, tá? É aconselhável você ter alguém para te ajudar, mas você não é obrigado. Você mesmo consegue desenvolver aí, né, se for de seu interesse aí. Mas o pessoa jurídica é obrigado, aí você vai escolher o tipo societário, né? Se é uma sociedade limitada unipessoal, empresário individual. Qual que é a diferença? É basicamente a sua responsabilidade para com terceiros, né? O empresário individual, por exemplo, se você falir, alguma coisa assim, estiver devendo alguém, o juiz pode confiscar seus bens particulares. A limitada não, que inclusive o termo limitado é daí, né? Tem um limite ali de responsabilidade. O principal ponto é isso. Naturalmente, né? Tem que emitir nota, calcular os impostos, folha, as obrigações para com o governo, né, o social, enfim, mas isso aí você não precisa se preocupar com o contador que te ajuda no dia a dia. Bom, e finalizando, eu fiz alguns cálculos, começar a olhar um pouquinho aqui para baixo agora. Eu calculei dois cenários, um faturando anualmente 500 mil e o outro 4.800.000, que inclusive é o limite do Simples Nacional, tá? Mais do que isso, regra geral, você precisa ir para as outras modalidades, que é o lucro presumido do lucro real. Aí eu coloquei aí, né, Prolabore, empregados, né? O Prolabore é o salário do dono, né? Quando você é dono, você é sócio, você não pode chamar tudo que você retira da empresa de lucro. Você tem que, pelo menos no salário mínimo, pagar o INSS, imposto de renda, né, informar nas declarações. Aí nesse caso aqui eu coloquei 2 sócios, no caso de 500 mil, e no de 4.800.000 eu coloquei 5 sócios. E empregados eu coloquei 3 no de 500 mil por ano e 25 empregados no de 4.800.000 por ano. Aí eu coloquei as despesas comuns, né, semente, matéria-prima, frete, transporte, energia, manutenção, o financiamento, outras despesas, e calculei os impostos, né, imposto de renda, INSS, CMS e o Simples Nacional. Aí observe na linha 30 que o mais interessante ficou o Simples Nacional, com 4% no caso de 500 mil e 6% no de 4.800.000, ok? E também na linha 27, aí eu coloquei lá o lucro, né, o que sobra, beleza? Bom, é isso, galera, os principais pontos, né, as regras gerais. Aí o Simples Nacional venceu, digamos assim, tá bom? Bom, galera, é isso. Quem chegou até aqui, se puder se inscrever no canal, curtir, a gente agradece, e também precisando também, tá bom? Tchau.